Eu queria que você abrisse no Salmo 51, é o nosso texto de hoje. No domingo passado, o pastor Renato fez um bom trabalho de casa em trazer para nós o conteúdo no sentido do que é o livro dos Salmos. Quem escreveu, quando foi escrito, as divisões dos livros, as 5 divisões dos livros, os temas. E o tema dos Salmos que eu vou ministrar hoje, ele é um tema de arrependimento, confissão, chamado de Salmos de penitência, Salmos de confissão, Salmos de arrependimento. São cerca de 7 salmos de arrependimento que nós temos na Bíblia, e esse vai ser os salmos de arrependimento que eu vou pregar para os irmãos aqui nessa manhã. Salmo 51 diz assim: Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. E a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu favor, o teu louvor. Pois tu não te comprazes em sacrifícios, e se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício agradável, aceitável a Deus, é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar. Pai, nessa manhã em que nós vamos participar da mesa do Senhor, pedimos a tua palavra, que tu dê sabedoria ao teu servo, que tu me dê as palavras e me dê a tua unção, e que o Senhor também possa edificar a tua casa, a tua igreja, os teus filhos. Senhor, aqueles que estão aqui presentes nessa manhã, e aqueles que futuramente ouvirão, ó Deus, e verão através das mídias sociais. Que a unção do Senhor os cure, os transforme. Senhor, nessa manhã, que seja uma noite também de arrependimento. Que seja uma manhã de libertação. Que seja uma manhã de transformação. Que Tu nos encontre e nos confronte nessa manhã através da Tua doce e preciosa palavra. Que ela seja como um martelo que esmiuça a penha, que esmiuça a pedra. Que seja como luz que derrota e invade a nossa escuridão. Senhor, nos fale nessa manhã. Nos fale nessa manhã, Senhor, pois quando Tu falas, eu sei bem que é tão diferente. Por isso eu te peço, nos dê a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da minha palavra é como é um coração arrependido. Como é um coração que está arrependido, tocado, mexido por Deus, incomodado por Deus. Como é aquele coração que está constrangido por sua culpa, por seu pecado. Como é aquele coração
como ele ora, o que ele deseja, como é esta pessoa que está machucada. Como nós lemos aqui, Senhor, os meus ossos que tu esmagastes. Como é esse ser humano, essa pessoa que está sendo trabalhado por Deus, a fim de que experimente um profundo arrependimento. E porque está em arrependimento, faz confissões, tem comportamentos. E nessa manhã eu queria ver isso com você. Como é um coração arrependido? Esse Salmo 51, ele não é escrito, ele não foi orado por um ímpio. Ele não é a expressão de alguém que vive na devassidão do pecado. Não é o salmo de alguém que não frequenta a igreja, cultos. Não é um salmo de alguém que não conhece as Escrituras, muito pelo contrário. Não é uma expressão, uma oração de alguém que não conhece a Deus. Não é um salmo de um carnal também. Não é um salmo de alguém que anda de maneira relapsa na sua devoção a Deus. Não. Davi é da categoria dos homens de Deus que nós o enxergamos como pessoa espiritual. Davi faz parte de uma lista de pessoas em que nós nos espelhamos. Alguém que é um referencial de espiritualidade sadia, madura. Alguém que, quando nós vamos falar sobre intimidade com Deus, temor a Deus, o nome de Davi está entre os que nós vamos falar. Davi pertence à categoria onde está Abraão, onde está José. Pertence à categoria de gente espiritual, da história da fé, como é também Jeremias, Ezequiel, Abacuque. Davi faz parte desse time, desse lugar de homens espirituais, como Pedro, como o apóstolo Paulo, como Lutero, como tantos homens de Deus da história, que são referência de lealdade a Deus, de compromisso com Deus. Esse é Davi. Esse é o homem Davi. Pessoa que nos inspira as nossas canções. Davi foi o responsável, um dos grandes responsáveis, de uma percepção de Deus no Velho Testamento, muito difícil de ter. Davi ele tem uma relação com Deus para fora do seu tempo. De certa forma, quando você percebe, Davi tem nuances de um homem que parece que está vivendo no Novo Testamento. Parece que ele conhece Jesus, parece que ele anda com Jesus, porque ele percebe coisas, ele respira os ares do que é possível experimentar apenas no Evangelho, a partir de Jesus Cristo, a partir do Senhor. Esse é o homem. E antes que eu entre no nosso estudo, eu gostaria muito que nós entendêssemos isso. Que este salmo não é um salmo de um pecador que está na sua impiedade, que é o alvo do nosso evangelismo. Ele não é alguém que está na esbórnia. Não, Davi é um homem do santo dos santos, entre aspas, porque ele não é um sacerdote, um sumo sacerdote. Mas Davi é alguém do aconchego de Deus, da intimidade de Deus. Davi é esse homem admirável. Eu fui profundamente impactado pelo Salmo 51 e por aquilo que rodeia o Salmo 51. Porque quando eu vi o pecado de Davi, eu lembrei do pecado de Abraão. Eu lembrei dos pecados de José. Eu lembrei dos pecados de Noé. Eu lembrei dos pecados de pessoas ilustres, desses homens notáveis, dessas pessoas que são os patriarcas,
a raiz da nossa fé. Os homens mais admiráveis da Bíblia, como Pedro. Eu lembrei do pecado de Pedro. E aí eu percebi que estes homens não são admiráveis porque são santos, porque não pecam. Os nossos heróis espirituais, seja da era passada ou os atuais, se você pegar uma lupa sobre a vida deles, se você ouvir as suas histórias dos lábios deles, se você tiver a oportunidade de conhecê-los bem, na sua intimidade, andar com elas, andar com eles, e se a sua relação tiver um nível de confiança, para que você possa olhar de perto, ou ele falar dele mesmo para você, você vai perceber que os nossos homens de Deus, os mais santos, as nossas mulheres de Deus, as mais santas, elas têm também noites escuras, períodos em que experimentam e praticam coisas nefastas, têm pensamentos pecaminosos, têm atitudes pecaminosas, têm desejos pecaminosos, em que os envergonham, que as envergonham, que você diria, não é possível que essa irmã pense isso, não é possível que esse irmão fale assim, se comporta dessa maneira. Davi faz parte desse tipo de gente. E o que nos diferencia, irmãos, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, o que os tornam diferente dos demais cidadãos pecadores, não é porque eles não são pecadores, é porque eles são quebrantados. E é isso que nós percebemos em Davi. Por que existe o Salmo 51? O Salmo 51 não existiria se não existisse alguém para confrontar Davi. O Salmo 51 existe porque Davi passou por um período muito difícil na vida dele, de espiritual. Nós vemos Davi escrevendo lindos salmos. Mas quando eu leio o Salmo 32, 38, principalmente esses dois salmos, e o Salmo 51, este salmo ele não é um escândalo para mim. Imagine, quem é a pessoa espiritualmente que você mais admira? E você receber uma carta, um e-mail, informando que essa pessoa, ela está em um pecado muito feio, muito grave. Nos dias de hoje, nós vemos muitas pessoas, nossos cantores, nossos pregadores, nossos pastores, que nós amamos, que nós admiramos, que nós ouvimos as suas pregações, que nós compramos os seus livros. Muitas vezes eles estão nas mídias, sendo denunciados por corrupção, por pecados, por adultérios. E a gente diz assim, e a nossa tendência é nos distanciarmos, não comprar mais os seus livros, não cantar mais as suas canções, não ouvir mais as suas pregações, porque parece que essa pessoa não é mais aquela pessoa que eu conheci. Davi é esse tipo de gente. Provavelmente Davi não cantaria aqui no nosso ministério de música, não pregaria mais aqui nesse púlpito, não seria líder dos nossos grupos de vida, ele seria alguém com quem a gente diria, tenha cuidado com Davi. Tenha cuidado com Davi, não se aproxime de Davi, cuidado com os novos salmos de Davi. Cuidado com as novas manifestações do ministério de Davi. Davi está vivendo um período difícil da vida dele. E este salmo não aconteceria se Deus não se aproximasse. A história do Salmo 51 começa, para nós, leitores, a partir do capítulo 11 de 2 Samuel. Nós não vamos abrir. Capítulo 11 de Samuel é o período em que nós percebemos Davi no seu
pecado mais grave que é possível ver. Capítulo 11 é o capítulo negro da vida de Davi, escuro da vida de Davi. Pecaminoso, horroroso. Não dá para perceber Salmo 23 e no capítulo 11 de 2 a Samuel. Não dá para perceber esse homem segundo o coração de Deus no capítulo 11 de 2 Samuel. Não dá para entender que Deus possa chamar um homem segundo o seu coração. O homem do capítulo 11, cruel, sanguinário, violento, maldoso, meticuloso, frio, que articula um plano tão maldoso, tão malvado, com seu melhor amigo, que possui a sua esposa, abuso de poder, abuso de autoridade, porque naquela época, nós já experimentamos tanto abuso de poder e autoridade dos nossos dias, mas há 3.000 anos atrás, muito mais. O rei, ele decidia quem ia viver, quem ia morrer. Para você ter uma ideia do poder que representa o rei, basta você ver o que Esther teve que fazer para estar diante do seu marido, para pedir um favor. Ela teve que convocar toda a nação do seu povo, todo o seu povo em jejum, porque ela estaria diante do seu marido, para lhe pedir um favor. Olha o que a mulher esse rei, ela morreu por dizer não para ele. Talvez você pense, Betseba é uma vadia. Eu não sei o que é Betseba. A Bíblia não descreve tanto o caráter de Betseba. Mas talvez a gente tenha aquele olhar, não, tem que estuprar mesmo, porque olha a roupa que ela usa. Davi é um homem do capítulo 11, horroroso de se conhecer. E a vida de Davi continuaria no capítulo 11, eternamente, se não acontecesse o capítulo 12 de 2 Samuel. Que começa com a expressão, enviou o Senhor Deus, enviou Natã a estar com Davi. Davi continuava nos seus sacrifícios. Davi continuava a frequentar as suas reuniões. Davi continuava o seu programa religioso. Até que o Senhor envia. A distância do capítulo 11 para o capítulo 12 de 2 Samuel é provavelmente, de acordo com os estudiosos, cerca de 1 ano. 1 ano da vida de Davi, que ele fez o que fez, mas parece que estava tudo normal. E Natã conta uma história para Davi. Natã conta uma história para Davi. Havia 2 homens. Havia 2 homens no teu reino, ó rei. Havia 2 homens, um muito rico, que tinha uma multidão de ovelhas. Outro muito pobre, que criara as suas ovelhas. O texto chega a ser assim, tão na cara, porque diz que aquele homem tinha tanto que ele não sabia qual era o nome do seu rebanho, das ovelhas, das suas malhadas, mas aquele criara a sua ovelhinha, a sua única ovelha, rei. Ele só tinha aquela ovelha que ele a criara com tanto carinho, com tanto amor. Eles comiam no mesmo prato, dormiam na mesma cama. Você sabe muito bem disso, você que tem bicho de estimação. Quem tem bicho de estimação aqui? Um cachorrinho, um periquito, papagaio. Periquito, papagaio, irmão, solta. É pecado. Perdão, Ricardo. Eu não ia mandar essa direta para você, pensei que vocês não iam vir frequentar a reunião. Mas eu coloquei aqui Ricardo e Michele para... Mas você sabe que seu bichinho de estimação, se você é igual eu, a Fabiana não gosta que a gente fale isso, mas é verdade.
Quando a gente tinha um Bob, acho que é Bob, nós tínhamos um cachorrinho branquinho, parecia cachorro de pelúcia. Como é que ele chamava, Fabiano? Que ele dormia na nossa cama, você acredita? Ele dormia na nossa cama. E no primeiro dia a gente fala, sai! Eu não lembro o nome do cachorro. Sai. Quando a gente morava lá, onde que o Rodrigo morou? Onde que o Ronaldinho mora? Ricardo. Hã? Não, era aqui também. Em Goiatuba também. Mas esse eu lembro muito bem disso. E quando ele não vinha, depois, no começo a gente, sai fulano, sai cachorro, sai totó, né? Mas chegou um tempo que a gente fala, totó, quando ele não vinha. Então é isso, essa ovelhinha desse homem, ó rei. Mas chegou um homem rico, muito rico naquela cidade, ele foi hospedar na casa do rei, imagine, o rei preparou um grande jantar, bebidas, colocou ali, que festa, que gargalhadas, que comida gostosa. Ele pegou aquela ovelha daquele homem pobre. E a Bíblia diz que Davi se encheu de fúria, de indignação. Sabe quando você vê uma coisa injusta acontecendo no mundo? Quando você vê um poderoso exercendo a sua autoridade no seu grau mais alto, contra os menores, produzindo tanta injustiça. E você se enche daquela ira, aquela indignação adequada para a gente que tem siso, para a gente que tem um mínimo de consciência. Mas como pode alguém agir assim? Mas como pode fazer tal coisa? Davi, por certo, se levantou, mas eu não acredito que esteja acontecendo uma coisa dessa. Mas como pode alguém ser tão ruim assim? Como é capaz alguém fazer uma coisa dessas? Isso ultrapassa o limite de alguma coisa, isso é desumano, isso é cruel demais. Esse homem vai pagar com a própria vida. Aqui no meu reino tem que ter justiça. E não só isso, não só ele vai pagar com a vida, mas a palavra de Deus prosperará. A lei de Deus diz que esse homem tem que pagar 4 vezes mais. E nós vamos nos submeter à palavra de Deus. Natan olha para Davi e diz, você é esse homem, Davi. E então começa o Salmo 51. A primeira coisa que eu queria colocar para vocês aqui nessa manhã é que um coração arrependido se relaciona com Deus na integridade do seu próprio coração. Deus não aceita nenhuma relação com Ele sem que haja integridade, inteireza, sinceridade da alma, do coração. Versículo 16 e 17 dos Salmos diz assim, se o Senhor gostasse de sacrifícios, eu te daria. Se o Senhor gostasse de culto, eu te daria. Mas o Senhor gosta de corações quebrantados, corações compungidos. Quando foi a última vez que você orou, pedindo perdão, de uma maneira em que seu coração sentiu profundas tristezas por causa do seu pecado? Quando foi a última vez que você orou, em que você estava debaixo de uma profunda vergonha, constrangimento, e que fez você chorar amargamente, que fez você prantear, que isso doeu o seu corpo, que isso doeu nas suas entranhas? Qual foi a última vez que você orou assim? Se você não se lembra, qual foi a última vez que você orou? Qual foi a última vez que você teve na sua vida Salmos 32, Salmos 6, Salmos 130, Salmos 51, Salmos 38? Se você não se lembra desses salmos que você tem,
de profundo arrependimento, de profunda tristeza na sua alma, que produzia uma angústia parecida com depressão, mas que aquilo é culpa de algo que você falou, de que você fez, de postura que você está tendo, e que isso está te esmagando por dentro e te levando a chorar. Se você não se lembra, é porque faz muito tempo que você, de fato, não se arrependeu. Se você não se lembra, porque talvez não foi porque você, quando se arrependeu ou confessou seu pecado, não foi de uma maneira sentida. Não foi de uma maneira impactante. Se você não se lembra, foi porque você não sentiu, porque você não estava quebrado, moído. Se faz tanto tempo assim, ou se você não se lembra, então pode ser porque não viu o pecado corretamente como Deus o vê. É fato. Se você não se arrepende corretamente, como as Escrituras ensinam, também pode ser que em seus relacionamentos você tem muitas dificuldades em pedir perdão de uma forma sentida. Se o seu coração não é visitado pela santidade de Deus, se a luz de Deus não ilumina as suas trevas e você percebe a sua maldade, se você não percebe a sua crueldade, a sua vileza, o seu mau caminho, as suas atitudes pecaminosas, se a luz de Deus vem em você e ela não penetra o seu coração, de maneira que a gente vê a gente mesmo, e se envergonha da gente mesmo, e se quebranta em arrependimento, se você não tem essa graça de se arrepender, pode ser, irmãos, que você tem muita dificuldade de pedir perdão para as pessoas. Pode ser que você é alguém que tem muita dificuldade em reconhecer os seus erros. Pode ser que você seja alguém que relativiza o seu erro dizendo, eu falei assim porque você me disse isso. Eu tomei essa atitude por causa... Ou então você pede perdão para amenizar a situação. Você não reconhece que está culpado, mas para que volte à comunhão, você diz, me perdoa. Sem reconhecimento de culpa. Se você tem dificuldades em pedir perdão, será que você tem dificuldade de pedir perdão? Será que seu coração se entristece profundamente quando você erra, quando você peca contra alguém, contra Deus? A falta do arrependimento banaliza qualquer relacionamento. A falta de arrependimento que não produz confissões. A falta de arrependimento que não produz confissões para o outro, para Deus, para o amigo, para o filho, para com o pai, para com as pessoas com quem você se relaciona, com alguém que te atende, com o qual você talvez foi estúpido, cruel. A falta do arrependimento que não gera confissão, banaliza essa relação. Porque somos incapazes de reconhecer e de enxergar a grandeza da relação. A dignidade dessa pessoa. Que eu posso passar por cima dela. Porque ela é menor do que eu. Ela erra mais do que eu. Então, não importa o que eu falei para ela, se ela não me entendeu, o problema dela. A gente vai banalizando, porque a gente vai jogando no lixo, o lixo e as pessoas. Deus falou assim, Davi, você desprezou a minha palavra. Davi, você me desprezou. Se você olhar, segundo Samuel, no capítulo 12, Deus vai dizer, você desprezou a palavra do Senhor. Não é o adultério, Davi.
Não é só o assassinato, Davi, sou eu. Você me jogou no lixo, Davi. Você desprezou a nossa relação. Você olha para mim como alguém que não é digno da sua lealdade, do seu compromisso, do seu amor. Você me trata de qualquer jeito. Você acha que porque você põe comida aqui dentro de casa, diria um marido ou uma esposa para o seu marido, não é porque você põe comida aqui dentro de casa que você está apto a falar do jeito que você quer comigo. Não é porque você é o pai que dá a você o direito de pisar na dignidade do seu filho. Não é porque você é chefe, patrão, que dá em você o direito de falar de qualquer forma com a pessoa. E quando não há arrependimento para com Deus, é o que aquela parábola que Jesus conta, da viúva e daquele juiz iníquo que não se importava com Deus, e porque não se importa com Deus, não se importa com os sentimentos de ninguém. A gente vai banalizando os relacionamentos. Não me importa se você está triste ou alegre, não importa se você gostou ou não gostou, problema seu. Então nós vamos banalizando os relacionamentos e nós vamos perdendo em nós aquele olhar em que enxerga no outro beleza, dignidade, que nos leva a dizer assim, que privilégio ser dessa relação, pertencer a essa família, pertencer a esse amor. Por isso Deus estabeleceu que os relacionamentos devem existir a partir do coração. Tu amas a verdade no íntimo. Como é o coração? A nossa fé em Deus, ela pode ser muitas vezes, irmãos, substituída por moralismo, por legalismos. Nada possui valor real para Deus se as nossas atitudes, nossa obediência, não acontecer a partir do coração. Ainda que eu dê aos pobres todos os bens, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha todo o conhecimento, se eu não amar, se aquilo não estiver nas minhas entranhas, isso não tem valor para Deus. Não é o que, é o porquê nós fazemos o que fazemos. Deus sempre vai observar o coração. Esse é o espírito do Evangelho. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1, gostaria que colocasse. Quando Deus é o chamar, quando Deus diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que os mandou o Senhor, teu Deus, que te ensinasse para que os cumprisse na terra que passasses para possuir. Quais são os mandamentos? Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, o Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás com o teu coração, de toda a tua alma, a interioridade da nossa vida. Sabe, que essa interioridade do amor esteja expressada na força, nas coisas externas, e não nas coisas externas, mas aquilo que está dentro para fora. Amarás com a tua alma, com o teu coração e com toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Essas palavras devem estar no teu coração. E tu as ensinarás a teu filho. Quais palavras que eu vou ensinar? As palavras que estão no meu coração, nas minhas entranhas.
não só dentro do escopo de conhecimento do livro. Não é para ensinar o livro só. É para ensinar aquilo que penetrou você, que mexeu com você, que transformou o seu olhar, que transformou a sua percepção, que mudou o seu jeito de ser, que se transformou em você. Tu falarás isso para as pessoas, para os teus filhos, andando pelo caminho, sentado com ele à mesa, enquanto caminha com ele, fala as palavras que estão dentro de você. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, não é um pedaço. Eu não quero quase tudo de você. Eu não quero a melhor parte de você. Eu não quero a sua principal atenção, parêntese. Por isso que eu não gosto da escala de valores. Primeiro Deus, depois família, depois isso, depois aquilo, depois aquilo. Não, Deus e pronto, não tem segundo. Tipo assim, meu bem, eu te amo em primeiro lugar. A Maria ali eu amo 10%. Não, eu só amo você. Deus é a escala de valores e todas as outras coisas estão dentro dessa relação com Deus. Não tem segundo. Não tem segundo amor, tem único amor. Eu amo o Senhor. E esse amor me ensina a amar família, amar trabalho, amar pessoas naquilo que ela é. Eu amo meu celular. Mas não é terceiro lugar, eu amo o celular. Eu amo o celular como celular. Eu amo esposa como esposa. Eu não amo esposa como eu amo Deus. Eu amo Deus que me ensina a amar e me relacionar com as coisas da vida. É como o peixe que está no mar, que não sai do mar para se relacionar com as outras coisas. As outras coisas estão dentro do amor. Dentro da relação, submissa a essa relação. Que às vezes vai ter que contrariar a esposa, que às vezes vai ter que contrariar o esposo, que às vezes vai ter que contrariar patrão, governo, a si mesmo. De todo o coração. Salmo 51, versículo 5 e 6. Assim que encontramos a Davi antes do Salmo 51. Perdão. Assim que encontramos a Davi antes do Salmo 51. Quando ele está no 2 Samuel, capítulo 11. É possível você perceber um Davi antes do Salmo 51. Ou também antes de 2 Samuel 12. Sobre isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Quando a nossa relação não é de coração, quando não há integridade do coração em arrependimento, é possível você ir aprendendo a se relacionar no formalismo. E o formalismo religioso é um golpe fatal na maneira como Deus deseja se relacionar conosco. Pois o formalismo religioso é um gerador de outros males, como o legalismo. O formalismo religioso é, para dentro das nossas casas, o romance começou entre duas pessoas, em que não existia sofá, geladeira, carro, filhos. Não existia casa. Existia duas pessoas que se entreolharam, que se desejaram, que foram cativadas em seu coração e que queriam ficar juntas, que queriam conversar uma com a outra, que queria notar a beleza do outro, que queria amar e cuidar dessa outra pessoa. E não existia jantar, almoço, roupa lavada, trabalho, para pagar contas. Mas quando você casa, essas coisas vêm para dentro da relação. Mas passa-se o tempo, a relação vai embora. E só fica o formalismo do casamento.
pagar contas. Você não pagou, você comprou, você levou, você limpou, você fez a comida, você trabalhou. O formalismo do casamento. E não tem mais os abraços. E então não tem mais os beijos. Não tem mais o carinho. Não tem mais o aconchego, o cheirinho na nuca. Não tem mais andar de mãos dadas. Não tem mais cartinhas. Acabou a relação. Ficou a formalidade. O horário da janta. O horário do café. O horário da escola. O período que você tem que... A forma. Está entendendo? Sim ou não? Quantas vezes isso acontece na relação de amigo, na relação de pai e filho? Nasceu a criancinha, ai que coisa linda, que tchutchuquinha, que coisa maravilhosa, meu bebê, e beija, e abraça, e cheira, mas daqui a pouco cai na formalidade. Você foi na faculdade? Fez a tarefa de casa? Não tem mais colo. E parece que filho, depois que tem 30 anos de idade, deixou de ser filho. Parece que o pai, depois que tem 70 anos de idade, deixou de ser pai. Que você não tem que beijar mais, que você não tem que cheirar mais, que você não tem que ir na casa dele mais, que você não tem mais que deitar no colo dela mais. Sai o relacionamento e fica o formalismo. Foi isso que Jesus chegou ali em Jerusalém, no meio daquele tempo que ele veio, e fez uma bagunça, um barulho enorme, e sacudiu a religião. E os sacerdotes não entendiam, os sumos sacerdotes não compreendiam, os fariseus não entenderam. Como esse novo rabi, esse novo comportamento. E Jesus esfrega, perdão da palavra esfrega, e Jesus denuncia, e Jesus coloca na cara daqueles homens responsáveis pela espiritualidade de Israel, para onde eles estavam conduzindo as pessoas. Mas eles não eram incapazes de compreender, porque eles olhavam para o seu formalismo religioso. O sacerdote estava oferecendo o sacrifício certo, o turno sacerdotal estava sendo obedecido, o culto estava sendo feito de acordo com a lei. Essa mulher tem que ser apedrejada, porque se apedreja, a lei mandou. E eles estavam cultuando a Deus no seu formalismo, no seu legal, de acordo com a lei. Mas aquilo que era lei, perdeu-se o espírito da lei e virou legalismo. O legalismo é o culto ao culto. Não é o culto a Deus. É o culto ao culto. É o culto às aparências de piedade. Parece que você está bem, porque você está vindo na igreja todas as reuniões. Você vem na segunda-feira de oração, você vem no domingo de manhã, você vem no culto domingo à noite. Você está ali no bem-vindo, ou você é um líder, você está vindo, parece que sua vida espiritual está legal. Você entrega as suas contribuições, você vai ao retiro. Parece que você está bem espiritualmente. Eu olho para você e falo, uau, que bênção esse irmão, né? Que palavra boa dele, o pastor Robson. Parece que a vida dele é uma bênção, que exemplo. E você olha para fora da pessoa e você pensa, ok, ele é uma bênção, é um homem de Deus. E isso não é bem assim. E Jesus vai contar histórias para nós de que é possível você tirar a relação com Deus e ficar no formalismo religioso, na tradição religiosa. Você não bebe, não fuma, não xinga. Então você está bem. É culto à lei que visa apenas aspectos externos, sem valorizar o que está acontecendo no interior, no coração. O legalismo e o formalismo religioso foi duramente denunciado por Jesus. Por isso é tão difícil você experimentar arrependimento de forma bíblica, porque você olha para você e percebe que você está participando, você está orando, você está jejuando, você está cumprindo o ritual certinho. É difícil você olhar para si mesmo e dizer, o que me falta, Senhor? O que o Senhor quer mais de mim? Eu sou fiel. Aí Jesus vai contar as historinhas dele para nós.
Irmãos, a maioria dos cristãos não... Eu penso que entre nós, a maioria das pessoas que frequentam uma igreja bíblica como essa, dificilmente comete pecados assim, tão feios, cabeludos. Pode ser um caso ou outro, mas você não será confrontado no seu pecado se eu falar de adultério. Você não adultera. Você não xinga. Você é muito bom. Você é muito dócil. Então, dificilmente você vai experimentar arrependimento, que te leva para fazer uma poça de água no chão. Dificilmente. Por isso que o formalismo, o legalismo, o moralismo, são expressões doentias da lei, da moral, da ética. São posturas exageradas. Pode ser que o seu maior pecado é o de acreditar que não seja como os demais pecadores. Seu pecado talvez seja a presunção e o orgulho religioso. Será que ao longo do tempo estamos nos tornando pessoas, aquelas pessoas que Jesus denunciou, como o jovem rico, que guarda os mandamentos desde a infância, e esse jovem rico tão diferente de Zaqueu, olhando do lado de fora, Zaqueu é corrupto. Olhando do lado de fora, o jovem rico é padrão para ser líder dos nossos jovens. O fariseu se sentiria bem em nossas igrejas em comparação àquele político, aquele publicano. Será que esse fariseu se sentiria bem hoje na igreja de Jesus, dos dias atuais? Será que aquele fariseu se sentiria bem na igreja e um publicano se sentiria mal na igreja? É por isso que nós oramos como o fariseu ora: eu não sou como os demais pecadores, eu não sou como ele. Será que estamos nos tornando filho pródigo, o irmão do filho pródigo? O irmão do filho pródigo talvez seria o nosso missionário, nosso professor de crianças, pois ele nunca desobedeceu às ordens de seu pai, trabalhou a vida toda para ele em lealdade. Por isso precisamos que o Senhor denuncie os nossos pecados de formalismo religioso. Qual foi a última vez que você orou em arrependimento, com intensa dor em seu coração, por se achar melhor que os outros pecadores? Você bateu no peito e disse: quem sou eu para falar desse ou daquele? Porque eu também conheço os meus pecados. Eu sei que eles estão sempre diante de mim. Eu sei das minhas fraquezas. Tenha misericórdia de mim, homem pecador, Senhor. Por isso que Paulo fala: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Cuidado para que nós não possamos estabelecer uma caminhada com Deus sem amor. E uma relação de amor sem temor. Essas duas coisas são perigosas demais. Uma relação com Deus obediente, mas sem amor. Você cuida da nossa casa, disse Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Igreja de Éfeso, você é zelosa com a minha palavra. Você não gosta de heresia, de mentira. Chama aqueles que se dizem apóstolos, que não são de hipócritas. Você não se rende a eles, mas tem uma coisa: você não me ama mais. A comida está sempre quentinha, meu bem, mas é que você não me olha nos olhos da mesma maneira como você me olhava antes. Você é honesto, é um homem honrado, mas você não me ama mais. Eu não quero saber se a roupa está limpa. Quero saber se você ainda vai vai deitar no meu colo. Quero saber se quando você olha para mim, você vê que você se sente
privilegiada de estar comigo. Esse Davi, antes de ser confrontado, ele é cheio de justiça. Tal homem tem que morrer. Não se deve fazer isso. Que maldade é essa, falta de compaixão? Ele não consegue olhar para o próprio coração. Ponto 2. Ponto 2 é menor que o ponto 1. Um coração arrependido se incomoda com o seu pecado e confessa. Várias vezes nós vemos Davi falando isso. Eu pequei. Minhas transgressões. Meu pecado. Perdoa a minha iniquidade. Perdoa a minha rebeldia. Perdoa a mim. Versículo 1 no final, minhas transgressões. Versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu pequei contra ti somente, eu fiz o que era mal. Versículo 5, eu nasci na iniquidade. Versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados. Salmos 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado e as minhas iniquidades. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. As minhas. Meu pecado. Meu erro. Ele não explica, foi um período difícil, Natan. Se coloca no meu lugar, Natan. Tantos anos, Natan. A minha esposa, Natan. Os meus filhos, Natan. Me perdoa, eu estou irado por causa disso. Eu estou nervoso, eu te falei aquilo por causa daquilo. Você tem que me compreender também. Se coloque um pouco no meu lugar. Foi um período difícil, porque a mulher estava nua, foi um momento de fraqueza. Não, Davi não explica. Davi diz, não é culpa de ninguém, eu sou pecador, fui eu que cometi. Não é que você me provoca, eu sou estúpido. Não é que está caro demais, não é que está caro demais o retiro. Pode ser que esteja ou não esteja para uns e para outros. Mas a questão não é o valor. É que poderia ser R$10. Eu teria dificuldade de dar esses R$10. Porque eu sou avarento. Não é que eu sou assim, sincero demais. Não, eu sou grosso mesmo. Perdoa, Senhor, a minha grosseria. Perdoa, Senhor. Perdoa o meu pecado, Senhor. Senhor, tenho imoralidade no meu coração. Senhor, tem inveja no meu coração. Senhor, tem coisas indecentes acontecendo dentro de mim. Está dentro de mim, Senhor. Sou eu, não é a minha mulher, não são os meus filhos. Sou eu, Pai. Não é o governo, sou eu, Senhor. Não é o Brasil, sou eu, Senhor. Eu sou o grande corrupto dessa nação, Senhor. Eu sou o grande pecador dessa nação, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Da minha vida, Deus. Davi não terceiriza o seu pecado. Interessante, Deus vai até Davi, porque se Deus não confrontasse Davi, Davi ficaria ali. Mas Deus confronta Davi. Deus vai até Davi como Deus foi até Adão. Como Deus foi até Caim. Adão estaria escondido até hoje se Deus não fosse procurar Adão. Caim jamais teria oportunidade de mudança se Deus não fosse até ele. Se Jesus não fosse até Pedro naquela praia.
se Ele não viesse até nós, na nossa noite escura, no nosso dia de declínio, nas nossas fases em que nós estamos mais em tentação. Parece que nós vamos criando uma espécie de crente em nós, que a gente não consegue escrever um Salmo 51 e não consegue se denunciar. Então a gente precisa vestir capas em que nós precisamos estar bem o tempo inteiro, todos os dias. Veja, as misericórdias do Senhor se renovam a cada mês, a cada ceia, a cada culto. Não, todas as manhãs. Por quê? Porque você peca todo dia. Você tem que tomar muito cuidado em observar os pecados dos outros, porque você precisa de misericórdia todo dia. E Jesus ensinou você a orar, porque você é tentado todo dia. O tempo todo a ficar nervoso fora da medida. Em ser justo fora da medida. Em ser bom fora da medida. Por isso nós precisamos de misericórdia, mas a misericórdia precisa ser dada a gente que está tocada por Deus. Onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava. O que você fez com o seu irmão, Caim? Deus sabia o que ele tinha feito com o irmão dele. Você comeu, Adão, da fruta que eu disse para você não comer? Deus sabia disso também. Mas Deus estava dando uma oportunidade para você e para mim, a fim de que você se perceba e diz: Senhor, eu matei meu irmão. Sim, Deus, eu comi a fruta que o Senhor disse para eu não comer. Sim, Senhor, eu maltratei a minha mulher. Sim, Senhor, eu desprezei o meu marido. Sim, Deus, eu desprezei o meu pai. Já tem um mês que eu não vou na casa da minha mãe. Eu pequei. São perguntas feitas para tirar uma confissão sincera do coração. Quando foi a última vez que você orou assim? Último lugar. O que ora um coração arrependido? O que pede um coração que está arrependido? Qual dessas águas aqui é a minha? A mais bonita ou a mais simples? A mais bonita. Oh, que chique, hein? Pode beber, né? O que ora um coração que está moído dentro dele, machucado dentro dele? Irmãos, é importante que se ore. Que você não tente solucionar o seu pecado com o tempo. Antigamente, nas igrejas, a gente colocava a pessoa, tirava a pessoa da comunhão durante 30 dias. É como assim, eu quebrei a perna, e agora? Fica aí 30 dias, depois você leva ela para o médico. Você pecou, então Deus saiu de você, mas então eu estou perdido. Porque Deus foi até Davi, quando ele se aproximou de Davi no seu pecado, se aproximou mais ainda. O que ora um coração arrependido? Eu coloquei aqui, não é primeiro, mas ora principalmente por misericórdia. Tenha misericórdia de mim, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, versículo 1 do Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo as multidões das tuas misericórdias. É como se ele estivesse orando assim: Senhor, eu não preciso apenas um pouco de misericórdia. Eu preciso das multidões. E nem é da multidão, é das multidões. Parece que tem muitas misericórdias. Ele diz: eu preciso das multidões, das suas misericórdias para com a minha vida. Eu preciso das suas misericórdias, Senhor. Eu não preciso apenas um pouco de misericórdia. Eu preciso de toda a sua misericórdia.
Eu não preciso apenas uma gota do teu sangue sobre mim. Eu preciso do sangue inteiro, eu preciso do Cordeiro inteiro, do Cristo inteiro na minha vida, não apenas um pedaço, um pouquinho para hoje. Eu preciso para o meu passado, eu preciso para agora, eu preciso me manter diante de Ti, mas só é possível estar diante de Ti como eu estou agora, Senhor. Ah, Pai, se o Senhor conceder as riquezas das Suas insondáveis misericórdias. Efésios capítulo 2 diz, Deus que é riquíssimo em misericórdia. Ele não apenas tem muitas misericórdias, Ele é riquíssimo em misericórdia. E o coração arrependido, ele só tem esse lugar para ir, ele não tem outro lugar para ir, ele precisa ir para esse lugar onde a natureza de Deus será o pagamento, será o lugar de refúgio. Eu vou para Ti, para dentro de Ti, Senhor. A sua natureza precisa ser para mim a medida de misericórdia, tudo o que Tu és. Eu preciso de tudo o que Tu és, Senhor, de toda a Tua misericórdia na minha vida, Senhor. Não de animais sendo sacrificados, não de cultos, não de orações, não de pessoas simplesmente. Eu preciso que seja Tu mesmo, agindo favoravelmente. Eu não quero, Senhor, que o Senhor resolva e não me tirar do trono. Eu não quero que o Senhor me perdoando, eu fique na minha posição, eu não perca o meu lugar. Não, eu não estou pedindo para não perder casamento por causa do meu adultério. Eu estou pedindo para o Senhor me aceitar de volta, que o Senhor me tenha de volta, que o Senhor me perdoe o que eu fiz contra Ti. É relação, não é mais sofá, não é casa, não é coisas, não é religiosidade, não é que eu não vá pregar mais, ou que se me perdoando eu vou pregar de novo. Não, eu quero restabelecer relacionamento, e só é possível restabelecer relacionamento se o Senhor todo, o Cordeiro todo, o sangue todo vier sobre a minha vida. Eu quero tudo, toda a Sua compaixão, toda a Sua clemência, toda a Sua misericórdia. Compadece-te de mim, porque Tu me amas. Ele disse, Senhor, se compadece de mim, porque por causa da Tua bondade, não porque eu sou digno, não porque eu mereça, não porque eu estou fazendo por onde. Tem sido minhas orações sempre, Senhor, se o Senhor não bancar a minha vida, se o Senhor não me sustentar, eu estou perdido, Deus. Eu não confio em mim mesmo. Senhor, tenha misericórdia do meu coração, do meu olhar. Porque, Deus, daqui a pouco eu estou julgando aquele, definindo aquele, prestando atenção se está cantando na nota certa, se o pastor usou o termo certo, se usou o versículo certo, se a terminologia correta, um analisador de pregações. Um analisador de pecados, aquele pecou mais, aquele pecou menos, enquanto eu vou me tornando um bicho, alguém tão insensível, que não se compadece, que não chora. Tenha misericórdia do meu pecado. Salmos 145, 8, se quiser colocar é bom. Salmo 145, 8 diz assim, ó Senhor, o Senhor é clemente e misericordioso. Oh, irmãos, o Senhor é clemente e misericordioso. Clemente já é maravilhoso. Misericordioso é sensacional. Mas Ele diz, Ele é paciente, o que mais? E transbordante de amor. Salmos 86. Diz assim o versículo 5. Pois Tu és bondoso e perdoador. Senhor, rico em graça e misericórdia para todos os que Te invocam. Salmo 100, versículo 5. Salmo 100, versículo 5 diz, porquanto o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. Dura o período, Deus não tem crises de amor para comigo. Não sou eu, Deus não é como mim, como eu. Tenho crises de amor. Na minha relação com a minha esposa, eu já tive épocas e experimento períodos em que eu estou apaixonado demais por ela. Eu olho para ela, igual ela estava ali, falei para alguém. Eu falei assim, meu Deus, olha, eu acho que foi para o Max. Olha, aquele óculos ficou tão bem nela, né? Combinou com o cabelo e a roupa e o rosto. Está tão linda. Tem épocas que a voz fica mais linda, o cheiro está mais atraente, parece que a voz está mais bonita.
A comida está mais gostosa, parece que eu chego, me dá vontade de abraçar mais, mas tem épocas que eu olho e falo, cadê? Deus não tem crises desse amor. Eu estava lendo os Salmos e tudo que estava em torno do Salmo 51, em uns dias de orações aqui, eu falei, Senhor, há muitas coisas nessa história toda que eu não consigo compreender, porque a criança tem que morrer. Eu não consigo compreender porque Davi agiu assim, ele teve que matar tantas pessoas, por que ele é o homem segundo o teu coração? Eu não consigo compreender muitas coisas que o Senhor faz, porque eu sou limitado. Se eu conseguisse te entender, tu não serias Deus para mim. Eu não consigo te conceber na minha mente. Senhor, mas eu quero te dizer que tem muitas coisas que eu tenho dificuldade de acreditar, eu tenho dificuldade de perceber, de analisar, mas eu quero que tu saibas que eu confio em ti, que eu sei que o Senhor é bom, que a sua misericórdia é boa, e o jeito de o Senhor fazer é esse mesmo. Eu não estou entendendo agora, mas é porque eu sou limitado, o Senhor é bom. Deus não tem essa crise. A misericórdia dele dura para sempre, dura durante os seus dias ruins, dura durante a sua prostituição, dura durante o seu pecado. Ela está lá ainda. Salmo 103, 8 diz, o Senhor é misericordioso e clemente, lento para irar. Você viu uma notícia, já quer apedrejar a pessoa, Deus é lento demais para ficar irado. Ah, mas tem 10 anos que essa pessoa não muda. Deus é lento para ficar irado. A Bíblia diz, Deus não é tardio na sua vinda, já tem 2000 anos. Ele falou que ia vir em breve, já tem 2000 anos. Ele diz, Deus não está retardando a sua volta, mas Ele é misericordioso, compassivo, lento, esperando que você se arrependa. Deus não odeia os seus inimigos. Deus não odeia as pessoas que você reprova. Deus ama elas. Deus não está aprovando as coisas que a gente faz. Amar não significa aprovar. Eu amo você, meu filho, mas eu não aceito que você trate as pessoas da forma que você trata. Eu amo você, meu filho. Mas eu não gosto das suas orações. Infantilizadas, egocêntricas, mentirosas. Eu amo você. Você é meu filho, minha filha. Mas a maneira como você está tratando seu filho me aborrece. Irmãos, nós temos o Espírito Santo. E nós podemos viver uma vida cristã de 50 anos e morrer, ir para o céu. E durante boa parte desses 50 anos, a gente teve uma relação com o Espírito Santo em que ele se manteve triste com você. Ele não saiu de você. Ele só ficou triste. Com você mesmo. Não entristeçais o Espírito Santo nos quais fostes selados. Está selado, não vai embora de você. Mas você pode ter uma relação com Ele durante sua vida toda, em que Ele está sempre triste. Não odiando você, mas é que Ele não recebe amor. Já viu uma esposa, um marido triste no casamento? Um filho triste dentro de casa por conta dos pais? Pais tristes em casa por conta dos filhos? Moisés orou, Senhor, Tu és clemente, misericordioso, tardio em irar. Coração arrependido, ora também por limpeza. Purifica-me, Senhor. Não só me limpa, mas limpa-me completamente. Com hisopo, que era uma maneira de você usar aquelas plantas e passar no carmesim, parece, não sei se é bem assim, para declarar limpo o leproso. Davi está dizendo, Senhor, eu sou um leproso. Dentro de mim está cheio de lepras. Limpa-me não só um pouco, não só
de uma forma que dá para passar, que dá para suportar, que os outros vão suportar o meu mau cheiro. Não, limpa-me completamente, purifica-me da minha maldade. Senhor, tenha compaixão da minha vida. Aquelas manchas escondidas, imperceptíveis aos olhos dos homens, aquelas que estão ocultas aos meus próprios olhos, mas que tu as vê. Lava-me, Senhor, porque o Senhor consegue perceber imperfeições até nos anjos, quanto mais em mim, Senhor. Senhor, eu não quero melhorar, não quero fazer terapias para eu aceitar as minhas sujeiras, a minha grosseria. Não, Senhor, eu preciso que Tu limpes o meu coração da culpa. Que eu lembre daquele dia como alguém que foi perdoado, que eu possa dizer, sim, eu fiz, mas o Senhor me perdoou. Sim, eu falei, mas o Senhor me perdoou. Limpa-me, para que isso não incomode mais o meu coração. Lava-me com teu sangue, com todo ele, não apenas uma gota. Hebreus 10, 22 diz assim, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Não precisa esconder as suas falhas, não precisa esconder as suas transgressões, os seus pecados. Seja sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações espargidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Quando foi a última vez que você orou assim por se sentir sujo? Será que nos acostumamos com as sujeiras que a religião produz em nós, as tradições religiosas produzem em nós, que o mundo coloca em nós, que os relacionamentos da casa, do jeito que trata as pessoas, você acostumou em ser assim, e não se sente que é pecado? Quando foi a última vez que você chorou a Deus pedindo que Ele limpasse a sua imundície, a sua sujeira? Terceiro lugar, um coração arrependido ora por renovação espiritual. Renova, ele diz, Senhor, transforma o meu coração, me dê o seu Espírito Santo, não retire de mim o seu Espírito Santo, crie em mim um coração puro, Senhor, não me retires da tua presença, Senhor, me dá a alegria da salvação de novo, Senhor. Um coração arrependido não quer apenas formalidades. Eu vou na igreja de vez em quando, de vez em quando eu escuto uma pregação. Isso é ser indiferente, é ser cruel demais. É como se você dissesse assim, eu namoro, eu estou casado com essa mulher há 10 anos, eu dei 3 beijos nela. Não é para parar de beijar nunca mais. Não é ser morninho para Deus. É querer o ápice da comunhão. O máximo possível da comunhão. Porque Deus não te dá de si os pedaços dele. Ele diz, eu e o meu Pai viremos para Ele e faremos dentro dele morada. Eu estou com você todo dia. Não é todas as terças, é todo dia. Inteireza. Um coração arrependido ora por renovação espiritual. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele usa uma expressão do Velho Testamento, lá no livro de Gênesis capítulo 1, a palavra criar, do original bará. Cria, criou, pois, o Senhor Deus os céus e a terra. Ele diz, cria, Senhor, em mim. Parece que ele estava assim, eu estou como Senhor, sem forma, vazio, cheio de trevas dentro de mim. Eu olho e não vejo um amor sincero, eu olho e não vejo uma obediência honesta. Eu oro, eu só vejo aparência de piedade. Senhor, eu não te amo como tu és digno de ser amado. Senhor, eu não sou essa pessoa que os outros acham que eu sou. Oh Deus, mas tu me conheces. Eu quero te amar mais, eu quero ler mais a palavra. Eu quero ser leal, eu quero ser comprometido, Senhor.
renova-me. Eu quero, Senhor, viver os melhores dias da minha vida para fazer as coisas do Senhor. Toque em mim, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Transborda no meu coração o Teu trabalhar. Eu tenho falado com o pessoal do Ministério de Música, antes de você tocar o seu instrumento, afine o seu instrumento. É tão ruim tocar com um instrumento desafinado. Antes de Deus usar a mim, Ele quer trabalhar. Eu sou sempre e serei sempre o campo missionário de Deus. Temos, ó Deus, eu quero te pedir que o Senhor trabalhe em mim. Cria em mim um coração limpo, um espírito reto. Não quero ser do mesmo jeito, Senhor. Quarto e último lugar, irmãos. Um coração arrependido ora por desejar ser usado por Deus. Abre, Senhor, os meus lábios, em minha boca manifestará a Tua justiça. Senhor, os pecadores vão ouvir a Tua palavra. Usa-me, então ensinarei os transgressores os Teus caminhos. Ensinarei os pecadores os Teus caminhos, eles se converterão. Versículo 13 e 15. Agora imagina, queridos, para terminar aqui. Imagine um pregador como Davi, antes de Natã aparecer na vida dele. Como seria ser pastoreado, ensinado? Como seria ser um marido de um homem como Davi, que não experimentou em si mesmo as marcas da cruz? Que não experimentou o perdão. Sabe o que acontece quando a gente não experimenta perdão e a gente não se enxerga mais? A gente é como aquele homem que sai da presença de Deus e não consegue perdoar o outro que devia um pouquinho só. A gente não consegue sair do apedrejamento social sem dar uma pedradazinha. A gente não consegue andar segunda milha. A gente não consegue virar a outra face. A gente não consegue ser bondoso e rico em compaixão e misericórdia. A gente não consegue ser tardio em irar. A gente vai se apreciando cada vez mais em se tornar gente como o filho pródigo, o irmão do filho pródigo, em se tornar pessoas como Simão em relação à pecadora. A gente pode correr o risco de se tornar o fariseu e não o publicano. Então preste mais atenção no seu pecado e seja mais rico em misericórdia com os pecados das outras pessoas. Os religiosos queriam matar a Jesus, os pecadores queriam estar aos seus pés. Quando foi a última vez que você orou assim em arrependimento? Nesta manhã você pode começar a prestar atenção mais nos Natãs. Preste mais atenção nos Natãs que Deus envia na sua vida. Quem sabe, nesta manhã, eu tenha sido um Natã para você. Quem sabe nessa manhã o Senhor está te dizendo: você não está em adultério. Você não é um assassino contumaz. Seu problema é que você acha que você não é como os demais pecadores. Que você não é mais quebrantado. Que você não chora mais aos meus pés. Que você não faz mais poesias de amor para mim. Que você faz as coisas como um trabalhador e não como um filho. Quem sabe nessa manhã você deveria visitar sua avó, visitar seu pai, sua mãe, dar um beijo no rosto da sua esposa, sentar à mesa e não apenas comer com a sua família, mas celebrar a sua relação. Que possamos dizer nessa manhã também: tenha compaixão de mim, Senhor, segundo as multidões das Tuas misericórdias. Eu não quero apenas uma gota do Teu sangue. Eu quero o sangue todo sobre a minha vida. Renova-me, Senhor Jesus. Eu já não quero ser igual. Feche os seus olhos.
Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém. Glória a Deus. Gostaria de chamar